Ex-agente satânico, Pastor Jonas. Este testemunho é os 5 categorias de homens no mundo. Ao observar os seres humanos, Lúcifer encontrou 3 categorias de homens. Primeira categoria: existem seres humanos que são movidos pelo ódio e pelo ciúme. As pessoas que estão dispostos a matar seus semelhantes para ganhar qualquer coisa. Para esse grupo, Lúcifer deu a cor preta. Segunda categoria: há seres humanos que gostam de provar ou demonstrar tudo, que tentam chegar ao fundo de todas as coisas. Aquelas pessoas que tentam explicar a existência de Deus por meio de ciência. Para esse grupo, Lúcifer atribuída a cor branca. Terceira categoria: existem seres humanos que amam a riqueza, elevação, dominação e poder. Eles estão dispostos a matar por essas coisas. Para esse grupo, Lúcifer deu a cor vermelha. Os 3 tipos de magia correspondem a essas 3 cores, ou seja, a magia preta, branca e vermelha. Há algumas pessoas que acreditam que a magia negra é a magia dos africanos. Não, mesmo que você for para Europa, você encontrará os europeus que praticam magia negra, embora magia negra é mais difundido na África. E para a magia branca, veja ciências ocultas, rosacrucianismo, a mensagem do Graal à luz da verdade, Ekankar, maçonaria, Christian Science, mormons, aqueles que afirmam ser a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Deixei examinar a magia negra. A magia negra também é dividida em várias partes. Feitiçaria, o Islã. O Islã é uma parte da magia negra. Jainismo, ramo de religião hindu, um ramo antigo do hinduísmo que rejeita a noção de um ser supremo e defende um profundo respeito para todos, seres vivos. E magia santo. Mágica santo é, ao mesmo tempo, vermelho, magia branca e negra. Mas vamos falar sobre bruxaria. Feitiçaria. Feitiçaria ocorre em 3 formas. Bruxaria consciente. A este nível, temos feiticeiros que identificam-se como feiticeiros, e que estão conscientes de sua condição, como eu. Eu estava ciente da minha condição. Assim sendo, feiticeiros conscientes sabem que, à noite, eles vão comer carne humana e beber sangue humano. E os feiticeiros são muitos em igrejas. Bruxaria inconsciente. Aqui estamos lidando com pessoas que a fazem, mas não se identificam como as bruxas, mas como são usados pelo consciente, feiticeiros. E para descobrir esta forma de feitiçaria, você só tem que analisar os sonhos que você tem de cada vez. Por exemplo, em seu sonho que você vê a si mesmo, quer comer ou de ter relações sexuais, ou que serve comida, ou cozinha, ou sendo perseguido por pessoas cujos rostos você não vê, e quando eles querem te pegar, você se vê voando como um pássaro. Em seguida, na parte da manhã você acorda e diz: eu consegui escapar. Saiba que você não escapou. Você está sim em bruxaria inconsciente. Feiticeiros estão usando você. Se eu posso falar livremente sobre essas coisas, é porque isso é o que eu estava fazendo. Eu não estou dando-lhe o testemunho de outra pessoa, mas meu próprio testemunho. Isto é o que eu estava fazendo. Há realmente alguns exemplos. Você vê, sem seu sonho nadando em um rio. Você vai para cima da cama, mas
Pela manhã você começa a queixar-se de dor. Ou é a cabeça que dói, ou você tem dor na coluna, ou você tem dor abdominal. Você trabalha à noite, enquanto você está na cama. Então por que você acorda com tais dores? Se você estiver em bruxaria inconsciente, um feiticeiro consciente pode usar sua imagem para ir e perturbar outras pessoas. Mas no dia seguinte, você vai ser o único a ser ameaçado. E quando tem uma ameaça, você pensa: eu não sei nada sobre o que está acontecendo. Isto é, verdade que você não sabe nada sobre isso, mas é a sua imagem que foi usada. Feitiçaria de sangue. O primeiro sinal que ajuda a identificar essa forma de feitiçaria é a falta de compaixão. O segundo sinal é o fato de bater em crianças quase todos os dias. Eu faço uma digressão a este nível, para ser bem compreendida. Nós todos sabemos que a Bíblia nos diz em Provérbios 23, 13 e 14: não retires a disciplina da criança. Se vocês puni-los com a vara, não morrerá. Puni-los com vara salva-os da morte. Eu não estou falando aqui sobre uma correção normal. Estou falando de pais que estão fazendo mau uso da repreensão e espancam brutalmente seus filhos. É sobre esse temperamento que eu estou falando. Outro sinal é vencer o seu marido. Tem as mulheres que são realmente terríveis. Outro sinal é bater em sua esposa. Estes são os sinais de bruxaria. Enquanto eu estava na feitiçaria, me levou a algum lugar e me ensinou como trabalhar como um feiticeiro. Foi no rio Mosopi, ao lado onde é a nascente do rio Congo. E entre os sinais de bruxaria inconsciente, há também sujidade. Há pessoas que para tomar um banho é uma luta. Aqui eu chamo a atenção das mulheres que gostam de deixar um monte de sujeira em sua casa. Sei que quando você deixa a sujeira em sua casa, você mesmo cria pistas para bruxas durante a noite. Ódio. Há pessoas que odeiam outras pessoas sem propósito específico, sem qualquer motivo. O espírito de vingança tornam o mal pelo mal. E até mesmo alguns cristãos estão fazendo isso. A Bíblia diz em Romanos 12 e 19: não vinguem-se, meus queridos amigos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Alguns cristãos ainda têm ódio. Contudo, a Bíblia diz em Romanos 12, 21: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E a Bíblia nos diz em Romanos 12, 18: se for possível, na medida em que depende de vós, tende paz com todos. Há também o sadismo, o desejo de fazer os outros sofrerem. Tem algumas pessoas que estão muito satisfeitos quando veem outros sofrem. O sofrimento dos outros faz sentir bem. Isso não é normal. Nós devemos aprender a simpatizar com os outros em suas tristezas. Ciúme exagerado. Há pessoas que querem ser o único a possuir coisas. Tudo deve pertencer a eles, e os outros devem vir a eles e pedir: ajuda-me, ajuda-me, a fim de obter migalhas. Se os outros também conseguem obter algo que lhes dói demais, eles não estão felizes. Sabemos que este é bruxaria. Falta de respeito. Você não deve respeitar apenas os seus pais, mas você deve respeitar alguém que é mais velho do que você. Mentira. Este é um ponto muito importante em que mesmo os cristãos encontram si mesmos. E essas pessoas, muitas vezes usá-los através bruxaria inconsciente. Há pessoas que nem sequer são capazes para passar um único dia sem mentir. Um pequeno conselho: quando você está em algum lugar conversando, e então você percebe que você tem mais nada a dizer um ao outro, despeça uns dos outros e deixa todos irem para suas casas, em vez de ficar lá e dizer as coisas que não existem. Há mesmo noivos que traem uns aos outros, e eles também pretendem ser cristãos. Você acha que por viver assim, o diabo pode ter medo de você? Em tais condições, mesmo se você mencionar o nome de Jesus, o diabo não irá tremer. O diabo treme a menção do nome de Jesus somente se esse nome é
mencionado por alguém que anda no temor de Deus. Amados, não basta ter o nome de cristão. Você deve ser um cristão que anda em novidade de vida. Esse é o significado de ser um filho de Deus. Você deve tornar-se uma nova criatura e começar a andar de acordo com a vontade de Deus. E os feiticeiros e o diabo terão medo de você. Enquanto eu era um feiticeiro, eu tinha 24 olhos místicos. Quando você diz que uma feiticeiro tem 6 olhos, isso significa que esse feiticeiro já matou 2 pessoas. Uma pessoa tem 2 olhos. Quando você multiplica 2 a 2, você obtém 4. E quando você toma 4 e adicioná-los a mais 2 olhos comuns, você tem 6. Mas eu tinha 24 deles. Amado, por graça de Deus, eu estou aqui hoje, andando livremente. A Bíblia diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se você sinceramente humilhar-se diante de Deus, se você lhe pedir perdão e abandonar a luz, o nosso Deus vos perdoará. Ele irá limpar você e ele vai fazer você tão branco como a neve. E hoje, Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Desde que eu estou em Cristo, tudo o que eu fiz com o diabo é história passada. Agora estou no Senhor Jesus, não há condenação para mim. Então, eu tinha 24 olhos. Com esses olhos, eu podia ver tudo. Então o Senhor abriu seus olhos espirituais. Neste mundo, há pessoas que caminham de cabeça para baixo. Há também pessoas que andam, mas quando você olha para eles, você vê um corpo humano, mas uma cabeça de esqueleto. Eu poderia estar na estrada e ver uma menina bonita, mas ao olhar para ela com olhos místicos, eu preferiria ver uma velha. Amada, a feitiçaria, quer você goste ou não, existe, e ninguém pode enganá-lo. Existe bruxaria em cada família, há feitiçaria. Nós devemos andar no Senhor Jesus, que é nossa cidade de refúgio. Se estamos na cidade de refúgio, os demônios podem nos ver, mas eles não podem nos tocar. Se você está na cidade de refúgio, não arrisque sair de lá. Se você está no Senhor Jesus, certifique-se de que você não abra uma brecha, porque a Bíblia nos diz que o diabo, como um rugindo leão, andava buscando a quem possa tragar. Conhecer que se você deixar a cidade de refúgio, você se expõe ao perigo. Com aqueles olhos, vi muitas coisas. Vi demônios, eu vi cristãos, vi pagãos e cristãos hipócritas. Todos hipócritas, cristãos e pagãos. Eu os vi sem uma roupa e, mesmo com uma corda no corpo. Amada, imagine que um pouco de 2 anos de idade seja feiticeiro. Vamos realmente tentar construir um melhor relacionamento com Deus. E Deus nos protegerá e o feiticeiro não será capaz de nos ver. Quando eu entro em mercados, eu me sinto desconfortável, porque os mercados são motivos reais para demônios estarem. Para cada mercado, qualquer que seja sua medida, Lúcifer já alocou 6 legiões de demônios. E uma legião de demônios é composta de 13.000 demônios. Então, para conhecer o total de número de demônios que se encontra em um mercado, você tem que fazer 6 vezes 13.000, que dá 78.000. Quando você vai para o mercado, amados, porém em casa para estar sob a orientação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo proteja-o de comprar produtos que não são contaminados. Há coisas horríveis e sujas que as pessoas compram e comem. E quando as pessoas comem, Lúcifer tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é endurecer o coração dos pagãos, para que eles não deem suas vidas a Jesus. O segundo objetivo é fazer com que os cristãos diminuam em sua fé. Você vai perceber a diferença como você estava servindo a Deus antes e do jeito que você servia Ele agora. Há uma grande diferença. E então o diabo atrai a você uma maldição, porque a Bíblia diz em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente.
E Jesus acrescenta em Apocalipse 2, 4, 5, tenho, porém, contra ti que abandonaste o amor que você tinha no início. Considere o quão longe você caiu. Arrependei-vos e faça as coisas que você fez em primeiro lugar. Se você não se arrepender, virei a ti e removerei o teu candelabro se não te arrependeres. Vou explicar brevemente a você como o diabo me utilizou para causar acidentes de trânsito. Um dia, à esquerda de Licasi, estávamos em um ônibus com um amigo, com passageiros. Enquanto estávamos no ônibus, meu amigo e eu queria provocar um acidente para matar 10 pessoas de Licasi. E depois de algum tempo, houve um pastor que começou a pregar no ônibus. Enquanto ele estava pregando, nós olhou para ele com olhos místicos e vimos ele sem roupa. Mas ele estava pregando. De qualquer forma, você sabe, hoje existem alguns pastores que são, assim como placas de sinalização. Eles dizem aos outros, não é o céu. Céu é assim. Mas aqui estão eles, pregando, mas não vivem de acordo com o que pregam aos outros. E hoje em dia, há tantos pastores que vivem assim. Enquanto isso, o pastor estava pregando no ônibus. Havia uma irmã, eu não sabia que foi tocada pela palavra, e que de repente ela começou a falar em línguas. E enquanto ela estava falando em línguas, meu amigo e eu tinha sido jogado para fora do ônibus e nos encontramos num arbusto em Bullock. Deixe-me lembrá-lo que o meu amigo e eu éramos ambos os satanistas. O incidente ocorreu pouco depois. Nós estávamos lá no mato fisicamente. Eu não sei como saímos do ônibus porque as janelas do ônibus não foram quebradas. Quando nós estávamos no mato em Bullock, ficamos com raiva. Então eu disse ao meu amigo, tudo o que aconteceu para nós é por causa deste pastor que estava pregando, porque se ele não tivesse pregado, essa irmã não falaria em línguas. Portanto, pensamos, temos de fazer de tudo para matar este pastor. Nós transformamos em um gavião e voamos para longe. Este pastor desceu em Quibombo. Foi lá que o capturamos e o matamos. Ele já não é deste mundo. Tenha cuidado com a obra de Deus. Deus não se zomba. O que o homem semear, ele colher mais cedo ou mais tarde. Se eu me tornei cristão, isso não significa que todos os feiticeiros têm que tornar convertido. Eles continuam a trabalhar. Eu lhe dou este testemunho para lhe permitir ser tolerantes e saber como combater feiticeiros. Como eu já disse antes, à noite, quando estávamos voando, vimos todas casas dos pagãos e cristãos hipócritas sem telhados, nem quadros, nem folhas, nem tetos. Podíamos ver tudo. Você pode estar em seu quarto. Um feiticeiro olha e vê tudo, porque você é um hipócrita ou um pagão. Mas havia outras casas que vimos de longe. Elas eram cercadas por chamas de fogo e nós não poderíamos mesmo chegar perto delas. E as chamas de fogo que estavam ao redor destas casas tinham um efeito sobre uma vasta área. Mesmo as casas vizinhas eram protegidas por estas chamas de fogo. Há alguns pagãos que não são facilmente atingidos por feiticeiros, porque suas casas estão perto das casas dos cristãos. Amado, o nosso Deus é fiel. Quando você lê em Obadias 1:18, a palavra de Deus diz, e a casa de Jacó será um fogo, e a casa de José uma chama. O que tinha nos permitido ir para dentro daquelas casas que vimos, sem telhados? Em primeiro lugar, teias de aranha. Teias de aranha são sujeira. Espiritualmente, essas teias são antenas por meio da qual os feiticeiros entram em vossas casas. Se existem essas coisas em sua casa, tire-as imediatamente. Em segundo lugar, fotos, imagens, ídolos. Fotos de um falso Jesus com um coração em raios, luzes vermelhas, um retrato de uma falsa Maria, uma cruz com um Jesus morto. Meu amado, quem lhe disse que Jesus está na cruz? Ele estava na cruz. É verdade, mas ele deixou a cruz mais que 2000 anos atrás. Todas essas imagens são ídolos. Não coloquem em suas casas.
Isto é idolatria. E Deus condena a idolatria. É por isso que Deus disse em Êxodo 20:4: Não farás para ti imagem, na forma de qualquer coisa no céu acima ou embaixo na terra ou nas águas abaixo. É uma abominação. E feiticeiros não pode ter medo de você porque há uma imagem em sua casa. O Senhor Jesus, não podemos colocá-lo na parede, mas ele deve estar em nos. É por isso que Paulo disse em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Em terceiro lugar, todas as casas onde alguém que tem já lidou ou lida com feitiçaria. A Bíblia nos diz claramente em Deuteronômio 18:11: Não se achará entre você nenhum que quem consulte os mortos. E mesmo as pessoas que têm incisões são feiticeiros inconscientes. Quando você vai a um curandeiro, ele leva a lâmina e cortar sua pele, e não vemos que há sangue saindo. Ele leva um pó preto, que você não sabe nem de onde vem, nem o significado das palavras que ele pronuncia. E quando ele aplica em seu sangue, ele entra no sangue e demônios entram em você. Mesmo quando você estava fazendo incisões, algumas gotas de seu sangue permanecem na lâmina do feiticeiro, e ele deve dar o relatório ao seu mestre na tarde. Assim, ele leva a lâmina em que seu sangue está. No entanto, sabemos que a vida do homem está no sangue, e então leva seu sangue e envia para Lúcifer. Através do sangue que deu a Lúcifer, ele é capaz de controlar a sua vida e bloquear os seus projetos. Em quarto lugar, quando você está em uma casa, você nunca deve ir dormir. Se você tem conflitos antes de dormir, faça um esforço para resolver a sua discussão. Senão, ele vai abrir várias portas para Satanás te machucar. Então, quando estávamos nos divertindo em tais casas, colocávamos redes em torno dessas pessoas, de forma a evitar que de manhã elas issem à igreja para a intercessão da manhã, ou para enfraquecê-las em sua oração da manhã. Porque sabíamos muito bem que, se essas pessoas acordassem de manhã e fossem à igreja para a oração, tudo o que fizemos durante o noite seria nulo e sem efeito. Porque a igreja de Cristo é um lugar onde se entra com problemas e sai com a solução. Quando nós fomos ao mundo dos feiticeiros, vimos rios e árvores, e nas árvores havia buracos. Quando nós fomos lá embaixo, havia mulheres bruxas, homens feiticeiros, jovens feiticeiros, e todos estavam lá com os problemas de suas famílias. Por exemplo, pode-se ver uma bruxa que vem, abrindo a tangue e tirar um papel que ela joga em um dos rios. Depois que ela pronuncia uma palavra, os filhos nunca irão completar seus estudos. Alguém vem e diz: esta pessoa nunca irá prosperar. Há alguns outros exemplos. Quando eles jogam o papel no rio, eles pronunciam uma palavra. Então você vê famílias em que as pessoas abandonam seus estudos para nenhuma razão óbvia, enquanto eles têm a oportunidade de continuar seus estudos, simplesmente porque já foi decidido por bruxaria. Portanto, há coisas que já estão se materializando nas famílias. Em muitas famílias, há pessoas que só vivem de acordo com o vontade de feiticeiros, de acordo com o que os feiticeiros já fizeram. É por isso que hoje você vê muitos filhos de Deus, muitas famílias que sofrem por causa do que feiticeiros já fizeram ao longo do tempo. Mas você, filho de Deus, deixe-me dizer uma coisa. Você vai dizer para si mesmo: Jesus, Jesus, meu Deus, o Senhor estava assistindo quando a minha vida foi em ruínas. Então por que o Senhor deixou essas pessoas fazerem isso? A resposta é muito simples. Todos aqueles que pecaram foram destituídos da glória de Deus. E quando você ficar aquém da a glória de Deus, feiticeiros podem fazer tudo. Você não mais está sob a proteção de Deus. Continua na sexta parte.